esse encontro síncrono aqui, do curso livre de filosofar, é uma das ações do projeto que o Filosofitas vem executando, chamado Filosofitas Maior Fita. Esse projeto é uma produção cultural realizada graças à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, via o Programa de Ação Cultural ICMS, e nós temos o apoio da Goal Projetos, e somos patrocinados pela Usina Lins, Grupo Santa Emília e Usina Batatais. Bom, tem um outro link, não sei se o André já passou aí, mas que direciona aí a um recente vídeo institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais, para que vocês também possam conhecer um pouco dos potenciais e atualidades da nossa cidade. Para quem está vendo este vídeo de forma não simultânea, só olhar na descrição do vídeo, que estes links estarão lá. Tanto este da Secretaria de Cultura e Turismo, quanto o do Filosofitas. Em resumo, a gente tem procurado participar, criar e estimular territórios de arte e cultura. Territórios e espaços-tempo, de arte e cultura, onde o pensamento e a criatividade, próprios do que a gente tem chamado de filosofar, um processo de filosofar, sejam dinâmicas conscientemente presentes nesse relacionar-se coletivo. E também no relacionar-se com a gente mesmo, né? De alguma forma, o que a gente tem chamado de processo de filosofar, que eu acho que foi um dos centros, se é que é possível pensar em mais de um centro, acho que não, talvez sim, que é possível né? No filosofar é possível, faz-se possível pensar aí. Mas vamos dizer assim que não é um dos centros, mas é um dos fundamentos do curso foi possibilitar uma aproximação do que pode ser o processo de filosofar, e distinguindo de outros processos, sobretudo o processo do opinar. Rapidamente, pois que já tem a minha apresentação lá no Moodle, né? Mas eu sou o Leonardo, sou membro fundador do coletivo e coordenador do projeto Filosofitas Maior Fita. E eu gostaria agora de pedir a vocês que se apresentassem em ordem alfabética, o André, Beatriz, depois a Julice, e já começassem também a falar de suas motivações, o que vocês têm feito da vida, o que vocês têm feito com a vida, às vezes o que a vida tem feito com vocês, né, o porquê de vocês estarem aqui, expectativas, enfim. Então vamos lá, André. Bom, meu nome é André, sou analista de sistemas e aluno do curso. Se bem que não consegui acompanhar todas as aulas, a maioria delas eu acompanhei apenas o roteiro, né? E eu consegui assistir uma aula e meia, a aula introdutória e a primeira aula. E aí minha cachorra sofreu um acidente e nas últimas semanas minha vida girou em torno disso. Tadinha, meu Deus do céu. Ai, eu tenho uma bebê de 4 patas também, então me solidarizo com você, porque minha vida para também quando ela adoece. Muito obrigado, Beatriz. Você terminou? Você vai continuar? Não sei se você... Terminei, pode continuar. Então tá, então eu sou a próxima, né? Gente, meu nome é Beatriz, eu trabalho com comunicação, mas sou super tímida. É, eu tenho, assim, a minha questão principal com a filosofia, eu já partilhei isso com o Léo, assim, eu tenho desde criança muitos questionamentos sobre várias coisas, e isso, durante muito tempo, foi um incômodo para os adultos, né? Porque tudo, mas e aí? O que ele falou? Mas por que é isso? Toda criança tem, né, um pouco disso, mas a minha curiosidade era uma coisa assim, acima, além do normal. E durante o tempo a gente vai adultecendo, né, vai crescendo e vai percebendo que a gente está ficando inconveniente, né, entre aspas, dentro de uma ótica, né, do que é um bom comportamento.
E aí você vai perdendo um pouco dessa curiosidade. E entrando em contato agora, né, mais velha, já caminhando para a segunda metade da vida, eu percebi que muitos questionamentos, né, que eu deixei de fazer, eles poderiam ter contribuído muito para questões que eu tenho hoje, né? Dúvidas que eu poderia ter esclarecido ou não, não sei, mas que muitas coisas que eu condenei em mim mesma, talvez fosse o melhor que eu tinha, né? E olhando por esse ponto de vista, assim, da minha autoavaliação. Tem até uma música do Oswaldo Montenegro que fala isso. Quantos defeitos sanados com o tempo era o melhor que havia em você. Então é isso, eu estou aqui também muito para trabalhar um pouco mais do autoconhecimento, para elaborar mais questões, né, para ter liberdade de exercitar aquilo que eu sou na minha essência e partilhar isso com as pessoas, com vocês. É isso. Obrigado. Pronto, já falei. Ah, meu nome é Julice, eu tenho muita afinidade com o que a Beatriz falou, porque parece que ela está descrevendo uma parte de mim também. Eu também sempre fui muito questionadora, mas eu nunca me preocupei, eu sou meio chatinha, né? Porque eu nunca me preocupei com as respostas em si, né? Porque eu sempre achava que as respostas matavam esse fogo dentro de mim, que é da curiosidade, do querer saber, do querer transcender os conhecimentos. Então, os porquês, né? Então, eu sempre fui meio filósofa e não sabia que isso era filosofia. Eu sempre fui buscando, eu queria conhecimento, eu queria entender. Na verdade, eu buscava consciência, que para mim é consciência mesmo, né? Eu buscava saber. E esse saber não é uma resposta para uma pergunta, entende? Esse saber é algo que, como é que eu vou te dizer, vai descortinando as coisas, assim. Então, eu sempre quero mais, eu não sacio a minha fome, porque se eu saciar, ela morre. E aí eu não vou buscar mais, e eu sou uma buscadora, né? Então, estou sempre buscando, querendo saber mais. Então, eu fiz algumas graduações na minha vida, também já estou indo para segunda metade da vida, né? Então, eu fiz algumas graduações, mas onde eu me encontrei mesmo foi na filosofia clínica, que falava mais a minha língua, assim. Então, foi muito bom. Eu chorei sozinha quando acabei o curso. Então, Ai, que lindo. eu queria mais, mas acabou. E ao achar os filosofitas, né, para encurtar a história, ao achar o Filosofitas, eu vi uma chance de troca, uma chance de observar. Eu sou mais de ouvir do que de falar, eu sou meio introspectiva. Então, eu vi uma oportunidade de troca, de crescimento, de aprender um pouco mais com outras pessoas, ouvir outras opiniões, outras formas de ver as coisas. É isso, mais ou menos isso, resumindo. Legal, que bom. Obrigado, viu, Julice? Falei demais, Interessante. desculpa. Não. Não falou, não. Estou pensando aqui nessa introspecção, né? Nesse observar e nesse falar. Muita coisa vai sendo dita, né? Bom, aqui nesse encontro síncrono, a ideia é que a gente possa caminhar até, agora são 7h30, que a gente possa caminhar pelo menos até as 20 horas, né? Podendo ficar mais tempo, e que a gente possa aí conversar livremente sobre tudo que cada um experimentou até aqui, do envolvimento específico com esse curso livre de filosofar. E não só o que experimentou, mas também o que pretende, eventualmente, vir a experimentar, né? Se tem algo nesse sentido, de, de um vir a experimentar que ainda não experimentou, né? Acho que a gente acabou pontuando aí algumas coisinhas, sobretudo, acho que a
a Beatriz e a Julice, mas a gente pensando especificamente nesse curso livre de filosofar, tá? A ideia é a gente tentar bater um papo, trazendo aí em evidência esse processo que a gente vem nomeando de curso livre de filosofar. O nosso foco não necessariamente ele precisa ser sobre o conteúdo das aulas, né? Ele pode caminhar sobre as formas, os formatos e, como eu acabei de dizer, as expectativas também. Uhum. A gente vai ver se abre um fórum lá no Moodle, para a gente trocar impressões desse primeiro encontro síncrono. E também a gente pode, eventualmente, aí, criar um grupo de WhatsApp sobre o curso livre de filosofar, quem sabe um grupo que seja uma semente de algo, enfim. Será? Bom, então vamos lá, eu abri o dicionário aqui, vocês podem reparar que tem um dicionário aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Meu dedo Estou aqui. vendo, tá. Aham, aham. É um Roais. Eu tenho ele eletrônico aqui, e eu abri ele, estou colocando aqui avaliação, né? É ato ou efeito de avaliar-se. Tem um parênteses assim, ato ou efeito de avaliar-se, de avaliar-se. E esse encontro síncrono, ele tem uma dimensão de avaliação e de autoavaliação. Por isso, bastante significativo que apareça já de cara aqui na definição do dicionário, junto com a avaliar, o avaliar-se. Ao avaliar, de certa forma, nós nos avaliamos. Pelo menos é a ideia que passa aqui, quando a gente olha isso, ato ou efeito de avaliar-se. Eu posso ler tanto como ato ou efeito de avaliar, como ato ou efeito de avaliar-se. Ato ou efeito de se avaliar. Tem aqui, ó, cálculo do valor de um bem. Valor determinado por quem avalia, uma avaliação, um valor determinado por quem avalia. Apreciação ou conjectura sobre condições, extensão, intensidade, qualidade de algo. A extensão desse curso, a intensidade desse curso, a qualidade desse curso, as condições desse curso, ou as condições em que eu me encontro neste curso. A extensão até onde eu vou, até onde eu fui, até onde eu posso ir nesse curso. A intensidade com que eu estou, ou com que eu estive, ou com que eu poderia estar neste curso. A qualidade que eu apresento de envolvimento com este curso. A última definição que aparece aqui, verificação que objetiva determinar a competência, o progresso, etc., de um profissional, de um aluno, etc. Avaliação, uma verificação que objetiva determinar a competência de um professor, de um estudante. A avaliação, verificação que objetiva determinar o progresso de um professor, o progresso de um estudante. Enfim, quem que pode aí dar continuidade a essas falas sobre a avaliação? A avaliação, para mim, sempre teve, na minha história de vida, uma conotação negativa, né? Não negativa, mas algo que gerasse tensão. A avaliação surpresa na escola, a avaliação na universidade, até lá na universidade, a avaliação dos docentes é algo que sempre dá uma discussão, que eleva as tensões. Então, eu acho que essa palavra sempre foi carregada de uma energia de tensão. Eu, Só eu, pensa... Vai lá.
Não, eu compartilho dessa ideia, até porque diferente assim, né, a Janice falou que muitas, a Julice, perdão, falou que tinha essa questão de questionar e tal, né, eu não sei se você, como eu, foi deixando de fazer isso ou se você permaneceu, mas eu sempre tive uma questão muito forte de autoavaliação. Você chegou a parar ou você continua sendo uma questionadora, Nata? Eu evito ser muito chata com as pessoas, então eu questiono para mim. Inclusive, eu anoto as minhas dúvidas, porque para avaliar o que eu compreendi, o que eu sei, entende? Então, infelizmente, eu não estou aproveitando o Filosofitas como eu gostaria, eu estou na aula 2 ainda, essa minha avaliação não é muito positiva sobre o meu aproveitamento, mas eu ainda tenho tempo de aproveitar. E gostaria de aproveitar mais, mas eu tive um probleminha de saúde que está me prejudicando nos meus estudos no momento, mas eu pretendo aproveitar. Então, a avaliação que eu faço sobre a minha participação no curso ainda é uma avaliação baixa, porque eu ainda não li tudo, não vi tudo. Eu quero ver, eu quero aproveitar, eu ainda não consegui tirar a compreensão mais profunda, né, do porquê, né, das coisas. Eu, até Eu continuo me questionando. Isso não tem como parar. Isso é mais forte que eu. É a essência, né? Mas eu, como você, também faço isso muito mais comigo. Mas em relação ao curso, primeiro, né? Só para concluir o raciocínio ali da minha ideia de avaliação, né? Me parece que sempre é alguma coisa, né? Eu vou avaliar se está certo. O certo pelo errado, o errado pelo certo, o certo pelo certo, né? Então, a avaliação sempre teve esse peso no trabalho, na minha vida corporativa, avaliação de desempenho, né? Ai, como sempre tem alguém te avaliando, né? Então, é engraçado o André falar isso, porque eu não tinha percebido isso, mas realmente gera essa tensão, né? Tem um peso a questão de avaliação, quando na verdade poderia ser uma coisa leve, né? Por exemplo, é o que o Léo acabou de propor. Como é que você se autoavalia? Mas avaliar para você progredir, para você avaliar se atingiu o seu objetivo, para avaliar se valeu a pena, né? Então, tem todas essas outras séries de significados que às vezes a gente vai muito no automático. E aí, entrando no curso, e é isso, a minha vida, e não só a minha, né? Isso não é um privilégio, nem uma má sorte minha, mas as pessoas vivem no automático, né? A gente acaba pegando verdades estabelecidas, padrões estabelecidos, e vai agindo, mesmo sem concordar, mesmo que lá na nossa essência, no nosso íntimo, aquilo seja uma coisa. Ai, será que é isso mesmo, né, Julice? Será que, por que será que a gente tem que fazer assim? Mas não dá tempo. Com quem que você vai conversar a respeito disso, né? As coisas estão tão estabelecidas já. Por que que você vai mudar o status quo das coisas e se incomoda os outros? E a minha participação no curso tem sido essa porta, esse lugar onde eu consigo, sabe, sentir essa leveza do pensar, que pode parecer angustiante, né? Você não chegar a resposta alguma, mas as pessoas tendem a achar isso, mas eu já acho que não. Eu acho que o exercício de você não chegar a resposta nenhuma, de você poder perguntar, de você ter essa liberdade de questionar alguma coisa que está ali estabelecida, por quem, por quê? Por que que tem que ser assim, né? Já é uma coisa que traz leveza. Então, a minha avaliação é uma avaliação que eu tenho potencial ainda, né? Eu também estou bem no começo, não consegui me dedicar né, com a profundidade que eu gostaria. Eu tenho, isso já é da minha natureza, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas eu sou uma pessoa intensa no sentir e sabe, nas coisas, então eu gosto de mergulhar de cabeça.
Até porque eu descobri recentemente que existe uma patologia que eu tenho um TDAH adulto, né? Então, tudo eu me jogo. E então é isso, eu sinto que ainda falta muito, mas eu estou muito otimista, muito feliz por estar abrindo esses canais na minha cabeça para poder pensar com liberdade. E por conhecer vocês, né? Adoro conhecer gente nova que está na mesma sintonia, buscando coisas semelhantes. É isso, gente. Ai, não sei. Isso, é bom este não saber, né? Que isso vai movimentando a gente. Acho que um pouco do curso livre de filosofar acaba sendo uma certa ênfase a este não saber. É um questionamento também a respeito do que é não saber. Afinal de contas, se eu digo que eu não sei, isso já é um paradoxo, né? Porque eu estou sabendo que eu não sei, então eu já sei alguma coisa. Então, o que é esse não saber? Aí aparece a teóloga, né? Uta Rank, que certa vez um professor chamado César Nunes, se eu não me engano, ele até aparece em um dos slides ali da primeira aula, né? Ele chegou a apresentar essa teóloga, Uta Rank, como sendo uma pensadora que teria melhor traduzido o sei que nada sei do Sócrates, que é quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu tenho por conhecer. Quanto mais eu pergunto, mais perguntas surgem. As respostas para aqueles que estão sempre perguntando acabam sendo novas perguntas. Né? E esse perguntar-se leva à ideia de algo que não acaba, que não tem fim. Por isso, a relação fundamental da filosofia, do filosofar, com o infinito. Que na primeira aula já aparece essa questão. Imprescindível que a gente parta desse entendimento do infinito, para que a gente possa começar a se exercitar em caminhos mais filosóficos, de filosofar e menos opinativos. Porque fica muito presente essa ideia do opinar, porque muitas vezes, ainda que nós estejamos nos perguntando, filosofando, a gente vira e mexe, caímos na opinião. E aí, para falar o que é essa opinião, a gente vai se apoiar na teoria do Huberto Roden, que, por sua vez, é uma teoria que ele não inventou, né? Não foi ele quem criou, mas ele traz de uma tradição do pensamento muito antiga, né, de várias civilizações milenares. Ele vai trazer essa discussão numa linguagem mais próxima da gente, né, em português. Ele escreve muito bem, né, e traz de uma forma bem desenhada, né. Então, quando a gente acaba o curso, né, eu sei que a Julice falou aí que está aí no segundo vídeo, o André falou que está no primeiro, apesar de que ele já acompanhou os roteiros. A Bia, eu sei que ela viu a última aula, não sei se viu as outras, mas então, lá na última aula a gente trouxe aquela teoria dos 3 níveis Sim, sim. do universo existencial, né? E ali a gente vai fazer essa distinção das consciências. Então a Julice, ela fala da consciência. É importante, a gente também está muito conectado aí nessa discussão e nessa caminhada, nessa busca pela consciência, tendo momentos de consciência. E que tipo de consciência, né? Eu ouvi esses dias, não, eu tenho plena consciência disso. E ao ouvir, né, a pessoa que dizia isso, eu tenho plena consciência disso, eu que estava observando de fora, dava para ver que não existia a plena consciência ali. Se existisse a plena consciência, certamente
aquela pessoa não estaria naquele estado que ela estava se apresentando, né? Então a gente vem a discutir o que seria a plena consciência, ou plena consciência, ou consciência plena, que é diferente da consciência intelectual, da consciência do ego, a ego-consciência, que por sua vez é diferente da senso-consciência, dos sentidos, do mais instintivo, né? Eu pensei aqui nessa coisa da repetição. Foi com o Roden que eu tomei essa ego-consciência dessa frase aqui, né? Que ele se dizia obrigado a escrever, ele se sentia obrigado a repetir muitas vezes as mesmas verdades, de modos vários. De certa forma, eu acho que esse curso de filosofar, ele é meio que montado em cima dessa lógica. Ele vai meio que falando sempre a mesma coisa, mas de uma forma variada. É claro que tem muitos tópicos ali, muitos conteúdos, a gente tentou organizar isso, né? Ali, se forem ver a fita aula 1, tem ali alguns tópicos, né? No início de cada aula tem uma lousinha que aparece lá com o que vai ser trabalhado. Então, aquilo já são tópicos, são distinções, então são coisas diferentes. Mas essas coisas diferentes, elas estão relacionadas de tal forma que acabam, essa relação que acaba sendo essa verdade básica que vai sendo repetida de modos vários, né? Então, eu acho importante a gente estar nesse processo de ir e voltar, de não completar, de ir em busca de completar, vai lá e completa, mas depois volta. Muito significativo, viu, Julício? Eu achei também você falar dessa sua emoção quando terminou a filosofia clínica. Depois, eu até gostaria que, se você pudesse partilhar mais com a gente sobre isso, né? Porque, assim, o curso Livre de Filosofar tem muito da filosofia clínica, né? Acredito até que as conexões, né, que nos fazem estar aqui agora têm total relação com a filosofia clínica, né, Julice? Você tá aí, né, na terra, no estado onde surgiu, né, a filosofia clínica. Depois conta um pouquinho aí da sua história na filosofia clínica para a gente, mas estava aqui pensando nessa questão da filosofia clínica, das relações que existem, do que vai fazendo a gente caminhar juntos, né, em busca, e aquela reflexão sua quando você coloca, eu chorei, né, eu fiquei, né, puxa, acabou, né, o curso, mas na verdade não acabou, né, então ele está continuando aí. Eu acho que o curso Livre de Filosofar é importante que tenha essa dimensão também, né, essas verdades básicas que estão ali vão ser repetidas de modos vários. E essa ideia do filosofitas, né, de registrar isso numa fita, como se fosse aquela fita que muitas vezes a gente nunca mais vai ouvir, mesmo porque a gente às vezes nem tem mais o aparelho para colocar, para reproduzir aquela fita, né? A gente tem que encontrar outras formas de acessar aquele conteúdo. Certamente existem infinitas formas, né, de se acessar um conteúdo. A questão é que conteúdo é esse, né? Que conteúdo é esse? E muito do curso Livre de Filosofar passa pela ideia de que a saúde. Então a gente comentou aqui algumas coisas, comentou da Elis, né, da Pet, da filha do André, essas questões eu não estava muito bem de saúde e tal. O curso Livre de Filosofar, ele foi concebido, né, nessa busca, nesse processo. É um curso mesmo, de fato, que tem relação com essa dimensão da saúde. Tudo bem, saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso. Tem até um filósofo que diz o Canguilhem, que diz que saúde é abertura ao risco.
Saúde é a possibilidade de estar saudável estando doente, né? Nietzsche dizia da grande saúde, enfim, que saúde é essa? Mas a gente passeia com esse conceito, a gente quer passear com esse conceito, a gente tem dado voltas com esse conceito da saúde. E saúde enquanto verdade conectada. O que é isso? O que é essa verdade? O que é essa conexão? Por mais que quando a gente fala verdade, parece que às vezes mata, né, a pergunta, né? A resposta, parece que a verdade é uma resposta. Mas ao mesmo tempo, se a gente até rebobinar essa fita, né, ali da gravação, a Julice falou um negócio muito sensível, não sei se vocês lembrarem também, se a própria Julice lembrar, mas quando você foi explicar a respeito dessa resposta ou dessa pergunta, você fez uma construção aí um tanto quanto poética, que eu acho que tem um pouco a ver o que está passando aqui agora nesse momento, aqui dentro e aqui dentro fora, né? Já dizia o Raul Seixas, né? Aqui dentro fora. Mas e aí? Vamos lá, gente. O que eu achei da fala da Julice, né, que eu achei tão interessante isso, que ela falou, eu sempre quis perguntar, mas não me interessava muito as respostas, né? Então, isso eu achei bacana, assim, diferente um pouco de você, já tinha essa ânsia de querer saber, né, e queria chegar a algum lugar, né, e você, quando você falou isso, isso na infância, né, depois que eu cresci e virei adulta, eu fazia os meus questionamentos sozinha, mas essa coisa de você carregar isso com você até hoje, sabe? Esse exercício de estar sempre, né, filosofando, buscando questionamentos dentro de você, dentro mesmo, né? Talvez algumas vezes fora, como disse o Léo, mas dentro principalmente, isso eu achei poético, copiando a fala do Léo, eu achei bacana, porque é muito difícil, né? É complexo, a gente se envolve muito no cotidiano das coisas, naquilo que eu falei antes, né? Do que é certo, o que é errado, ai, será que eu estou enlouquecendo, né? Porque aí você começa a entrar num auto julgamento, né? De não perguntar tanto, e você exercitar essa liberdade de perguntar e não se importar muito, né? Exercitar mesmo aquilo que acontece dentro de você, as suas questões, suas dúvidas. Eu acho isso lindo. Isso já é o próprio ato mesmo de filosofar, né? Eu queria também saber, o Léo falou do seu exemplo da filosofia clínica, e eu queria saber um pouco como é também, porque eu tenho interesse, eu tenho ouvido alguns episódios do podcast, né? Vi algumas entrevistas e tal, aí eu queria saber como que foi a sua experiência, o que você sentiu, como que foi esse É, aprendizado. o difícil foi chegar na filosofia clínica, né? Eu não sabia que existia a filosofia clínica, eu me interessava por filosofia. Então, tinha alguns livros que eu lia e coisa e tal, mas eu não sabia que existia, até que um dia uma amiga minha falou da filosofia clínica, olha, tem filosofia clínica, é assim, essa, vou buscar. Aí eu fui pesquisar, o que é isso, né? A primeira coisa que me veio foi essa, porque para mim, assim, também tem uma diferença ali voltando um pouquinho, né, de avaliar, para mim é diferente de julgar. Então, a avaliação, para mim, é importante, o julgamento, não. Porque quando eu julgo, eu perco um pouco, sabe? Eu tô falando de mim mesmo, eu sei que não é para opinar, mas eu não consigo ainda separar o meu filosofar da minha opinião. É um exercício que eu ainda não sei, eu não aprendi ainda a fazer. Mas a minha opinião está sempre junto, porque a minha opinião é uma criação, né, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, de tudo que as experiências positivas e negativas me trouxeram, então eu formei uma opinião. Então eu uso muito isso, esse conhecimento que eu venho trazendo. Então, e essas minhas opiniões e questionamentos é que me levaram até filosofia clínica, porque eu queria algo dessa forma, eu queria uma terapia, na verdade eu buscava uma terapia, não necessariamente eu ser a terapeuta, né? Mas, porque
eu já praticava terapia de outras formas, né? Então, mas não com a filosofia clínica. Ah, mas a filosofia clínica dá um embasamento total, é uma metodologia fantástica. Que tu começa a estudar tu começa a estudar filosofia clínica, começa a cair num autoconhecimento, começa a te entender algumas coisas, algumas necessidades que a gente tem. Então eu mesma ia me vendo, né, tentando montar a minha EP já logo que eu cheguei na filosofia. Sem saber ainda direito, eu já estava tentando me descobrir ali, me entender. Não é rotular, é diferente. Não é rotular, é conhecer mesmo, saber por que eu sou assim, por que eu penso assado, por que eu sinto desse jeito. Então, esses questionamentos todos que eu sempre tive, sempre vou ter, porque é o que me move. Então, eu descobri a filosofia, eu fui atrás, pesquisei, descobri que tinha aqui em Porto Alegre, e era aqui o Instituto Pacta, e aí eu peguei o endereço, eu nem liguei, eu sou muito assim... eu queria ir lá numa vez, né? Ligando ainda e perguntando. Peguei o endereço, fui até lá, bater na porta. E quem me atendeu? Lúcio Pachter. Eu nem sabia de nada. E ele me atendeu e eu disse para ele, e eu me apresentei e disse, olha, eu sou uma curiosa e eu queria saber sobre filosofia clínica, para saber se tem a ver comigo, porque talvez eu queira estudar sobre isso. Queira me aprofundar, queira descobrir o que é de verdade. Bom, para que, né? Eu não sabia quem ele era. Ele se apresentou, daí me convidou, a gente foi tomar café e ficamos horas conversando. E tudo que ele me falava me encantava. Cada vez eu ficava mais encantada, mais apaixonada pela filosofia clínica, né? Então foi muito, muito interessante. Então, eu acho que eu aconselho todo mundo a fazer. Então, eu fiz filosofia durante 4 anos, né, a parte teórica, e o que me deixou triste no final, eu sabia que é um conhecimento que tu está sempre buscando, sempre ainda não para nunca de estudar, né, mas o que eu chorei foi assim, aquela sequência de se ver toda semana, às vezes mais de uma vez, às vezes a gente almoçava juntas, às vezes a gente ia para um café filosófico, aquela sequência, assim, quebrou-se já na pandemia, né? Daí virou mais online. Mas aquela sequência me deixou muito triste de perder aquela sequência, aqueles encontros, porque aquilo era rico. Eu não precisava falar, né? Eu ficava mais ouvindo. E anotando, fazendo as minhas anotações para refletir depois. Então, era muito rico, opiniões diferentes, ideias, pessoas diferentes, era muito, 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 muito bom. Né? Então, hoje ainda tem encontros, né, semanais lá com o SUPAC, que eu não participo muito no momento, faz um ano e pouco, que eu não estou participando ativamente, porque eu tive um probleminha de saúde que me impediu, né, mas eu pretendo retornar aos estudos, pretendo continuar, né, eu estou atuando, né, eu sou filósofa clínica mesmo, eu atuo como terapeuta. Que legal! E tem sido também, como é que eu vou te dizer, ao fazer a terapia com alguém, tu também se retroalimenta de uma certa forma. Exatamente, então é algo recíproco, sabe, é uma coisa que é muito interessante, seria extenso para falar, a gente precisaria ficar aqui conversando. Tá vendo, gente? É muito rico, assim, sabe? Você acabou de falar, mas é fantástico o quanto você falar com liberdade, essa coisa que você falou do julgamento, por exemplo, sabe? Assim, a gente ter liberdade de falar sem o julgamento presente. Ouvir livremente, assim, quanto a gente aprende, quantas coisas, sabendo um pouco do que isso significou para você, eu transformo isso em algum possível significado para mim também, sabe? É um exercício maravilhoso, assim, muito linda essa experiência. Eu fiquei até motivada para fazer, confesso para você, assim, acho que a maneira como você colocou, a forma como isso transformou dentro de você, a gente fica querendo viver a mesma experiência, né? Mas é isso, eu só queria complementar, né, essa coisa que você falou da dificuldade da gente
separar a opinião, né, a opinião, aquela coisa mais de você, né, querer ter razão ou querer opinar de uma percepção ou de uma observação. Isso eu pensei que era só eu, mas é muito difícil, né? Por ser uma pessoa muito questionadora, mesmo que eu não fizesse isso externamente, dentro de mim eu estabeleci também verdades muito profundas e elas são mesmo, né? Elas são difíceis de você dissociar, porque até falando um pouco, né, da aula, se não me engano, a aula 1 ou na 3 também tem um pouco, mas tem a ver com as nossas experiências, com aquilo que foi vivido, né? Um conhecimento que você sentiu no corpo, que você sentiu, né, no coração, na mente. Então, você desconstruir, não precisa desconstruir, mas separar isso, né, e ter uma visão livre desses conceitos é um exercício. E aí, falando ainda dos meus objetivos, isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Eu passei alguns anos aí muito angustiada, porque, falando até de questões, né, de divisões ideológicas, políticas e tal, isso me angustiou muito, porque eu tinha verdades na minha cabeça e eu falava, mas não é possível que as pessoas pensam de uma outra forma. E a minha vontade de me libertar um pouco disso, de tentar entender que, né, existem outras versões de mundo para pessoas distintas, também me fez buscar um outro caminho. Por isso que eu estou tão feliz de ter entrado em contato com a filosofia, que se eu tivesse feito isso há 4 anos atrás, talvez não tivesse sofrido tanto, né, nos últimos anos, assim. Porque foi bem difícil. Pode parecer uma coisa banal, mas eu tive rompimentos por não compreender. Hoje eu sei que talvez tenha sido uma falta de entendimento da minha parte. O meu julgamento também, eu acho que as coisas se equalizavam, assim, né? Então, quando você briga, duas verdades querendo brigar uma com a outra, e acontece o rompimento, é porque nenhum dos dois tiveram talvez a plena consciência, né, Léo, de entender que você não sabe nada e que o outro tem a construção dele e que você precisa, às vezes, só deixar aí, sabe? Deixa as coisas fluírem. E é isso, assim, o meu encontro com a filosofia é também um pouco em busca disso, de conseguir realmente me libertar um pouco de questões que eu fui colocando, de princípios, e tentar enxergar o mundo de uma forma mais suave, não sei, né, menos densa, deixar entender a fluidez do mundo, o infinito, seja lá o que for, mas sem tanto peso, né, sem tanta dor. É isso. Pensando aí na filosofia clínica, né, me ocorreu aqui a questão das aproximações, sempre uma aproximação, né, nunca uma exatidão, sempre um aproximar-se. Essa coisa da partilha, né, do partilhar, né, do aprender e ensinar a aprender. Então, por exemplo, na filosofia clínica não se fala paciente, mas o partilhante, né, aquele que partilha trajetórias existenciais. E assim, observando a forma como vocês ponderavam a opinião, né, eu fiquei pensando aqui, né, em nenhum momento a opinião ela está sendo condenada, mas ela está sendo trabalhada em contraponto com a filosofia, mais propriamente um processo que a gente vem denominando de opinar, em contraponto a um processo que a gente vem denominando de filosofar, né? Amparados em uma tradição, por exemplo, uma tradição platônica, né, da distinção que existia entre episteme e doxa. Mas é fato que nós vivemos em um mundo onde as pessoas opinam muito, e é uma opinião não no sentido dessa opinião ressalvada, que por exemplo, olha, eu estou falando, mas isso é assim para mim. Bom, mas se é para você, se você está falando aquilo, sentindo a partir das suas experiências, das suas vivências, então você já
já está sendo possível você filosofar. Até naquele exercício que aparece na quarta fita aula, né, há uma certa observação, uma certa ênfase nesse aspecto da opinião, e, no sentido de ser uma forma de tratar a opinião ali, bem exclusiva nossa desse curso, né? A gente não pode pensar que a opinião que a gente vai ler aqui no dicionário vai ser a mesma opinião que a gente está falando aqui agora, ou que nós estamos falando no curso. Aqui agora é o curso, né, também. Né? Uhum. Então, porque a gente está construindo, a gente está caminhando com conceitos. Nós estamos nos aproximando de processos filosóficos e, quem sabe, até filosofando. Então, o que é o opinar? O que é o filosofar? Eu acho que a gente, falando dessa forma aqui, essas ponderações que foram aparecendo da opinião, do opinar, já está mais próximo do que o curso vem propondo, sabe? Até pensando numa questão de avaliação, né? Até onde vai, o que está sendo proposto, em termos de comunicação. Estou pensando aqui. Até só para complementar, eu lembrei que eu falei essa coisa do dentro e do fora, citei o Raul Seixas, né? Mas é que é uma música que chama Todo Mundo Explica, que tem um momento que ele fala lá dentro, não do corpo. Lá dentro, não do corpo, mas lá dentro, fora. Então, lá dentro, não do corpo, mas lá dentro, fora. Então, fora do corpo, nós estamos dentro de algo, né, também. O que é esse pensamento, então, que às vezes a gente fala, o pensamento está dentro do meu corpo, está no meu cérebro. Não, às vezes ele está dentro, fora. O que é esse fora? Esse fora pode ser isso aqui que a gente está fazendo, né? Seja aqui nesse encontro síncrono, seja nos encontros que nós estaremos presentes dessa forma aqui, enquanto imagem, som, eventualmente outros corpos estarão se encontrando com a gente ali, nesse formato gravado, registrado, né? Enfim, o que é isso, né? Que tipo de encontro é esse? É um encontro também, né? E aí, pensando nessa poesia aí, né? Lá dentro, não do corpo, mas lá dentro, fora, eu fui remetido à poesia que a Bia destacou no momento que ela se apresentava, que é uma música que eu gosto muito, né? Que é A Lista, do Oswaldo Montenegro. E aí eu digitei aqui a lista, Oswaldo já apareceu aqui, e ela destacou esse trecho aqui, né? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? É uma pergunta, né? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantas canções que você não cantava e hoje assovia para sobreviver? Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Essa música é demais, né? Onde você ainda se reconhece na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? É. Essa música é um hino, né? A liberdade de ser, porque você não pode viver estático, né? Ninguém vive, na verdade. Não sei se pode ou não pode, mas a gente não vive, porque você até tenta, mas a gente muda. Você pode não assumir, não sei, mas eu sinto que é assim, né? Eu sinto que a gente vai mudando as prioridades, vai mudando o pensamento, muitas vezes por uma questão até de ego,
pode deixar de emitir uma mudança de opinião, citando Raul Seixas também, né, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que, né, ter aquela velha opinião formada sobre tudo, mas muitas vezes a gente se pega, né, nisso, querendo ter uma opinião simplesmente por ter, né, para pensar em alguma coisa, para ter o que dizer, quando, na verdade, muitas vezes a gente não tem o que dizer, né? A gente não tem resposta, mas existe, não sei, às vezes eu me questiono, né? Para tudo tem que ter uma resposta, e às vezes as pessoas ficam preenchendo lacunas de respostas que ainda não existem, ou que podem ser várias, né? Que podem ter vários prismas, maneiras de ver, mas eu sinto que as pessoas precisam escolher, eu, inclusive, preciso escolher uma. Tem que ter uma que faça sentido. As outras são menos importantes. Pode até ter várias, mas essa daqui é a melhor. Eu não sei. Essa música, para mim, ela representa esse sentimento de que, ok, é possível, a gente pode mudar, a gente muda, a gente se transforma. E há um risco de você ter essas verdades absurdas, absolutas, e lá na frente aquilo deixar de fazer sentido. Por isso que eu sinto que a vida tem que ser mais leve, e é isso que eu estou buscando. Eu falo principalmente de mim, porque eu sou uma pessoa, né, como eu falei agora há pouco, com opiniões muito formadas, ou fui, eu venho me transformando, mas ainda assim eu sinto que há espaço para mais leveza na vida, sabe? É interessante que o pensamento, né, ele vá fluindo dessa forma. Depois a gente pode até assistir essa fita e verificar, né, o que aconteceu nesse encontro avaliativo. O que de avaliação existiu? O que de avaliação existiu desse curso livre de filosofar? O que de avaliação existiu do nosso processo em meio a isso, né? Em meio a isso tudo. As relações, os encontros, que tipo de encontro, que tipo de relação foi feita? E que tipo de relação estará sendo feita quando nós estivermos vendo isso depois, se é que vamos ver, né? Ou que seja um lembrar. Eu estou pensando muito em filmes, ou estou sendo pensado, né? E naqueles filmes que por vezes a gente assiste e não toca a gente profundamente. Mas aí a gente dorme, aí acorda, almoça, e lá no meio da tarde, de repente, bate uma ideia, fala, nossa, mas que filme bom, que era aquilo? Não só filmes, né, mas situações, não só ficcionais, né, ou artísticas no sentido do filme, livros, mas também de vida, né? Uma experiência que nós tivemos que a gente depois pensa num significado, ou intui um significado para aquilo. Intuir, né? Essa história da intuição também é um negócio forte nesse curso livre de filosofar. Acho que é uma das peças-chave aí para refletirmos, né? Essa coisa do pensar enquanto intelectualizar, pensar com o ego, e o intuir, que seria um pensar racional, ou um intuir racional. Racional no sentido não que a gente comumente atribui à palavra, veja só. Às vezes a gente usa opinião também de uma forma que não é a mesma forma que a gente está tentando propor aqui. Igual na filosofia clínica, a gente fala de ação, hipótese, experimentação de formas distintas do que comumente falamos, né? Até na academia, nas universidades.
O Lúcio, me lembro das aulas dele, onde ele dizia a respeito de neologismo da filosofia clínica, como se fossem neologismos, né? Mas é o uso da palavra de uma forma diferente do que usualmente ela é utilizada. Até se vocês repararem em uma das aulas, quando aparece um quadro, uma pintura do Voltaire, que tem uma frase que geralmente é atribuída a ele, que diz aquilo: se queres conversar comigo, primeiro defina os termos que usas, né? Então vamos partir de um entendimento desses termos. E é duro isso, né? Porque a gente está tentando falar de algo que vai além do discurso, que vai além da palavra. Mas para falar disso, a gente está se utilizando das palavras. Então, é um paradoxo. Por isso que a gente tem que buscar outros caminhos. Eu acho que fica a pista aí, né? A gente não vai encontrar a saída nas palavras. Essa é a minha opinião, veja, a opinião. Mas que opinião é essa, né? A partir do momento que eu falo uma opinião minha, o que eu quero com essa minha opinião? Eu quero alguma coisa ou simplesmente estou me colocando em um outro processo, que não é um processo de desejo, de querer, essa coisa de vontade, de convencimento, né? Nesse sentido, um querer convencer, um querer provar, um querer, às vezes, se autoafirmar, se afirmar. Eu acho que o filosofar é um exercício de desapego a essas questões. E é um exercício de desapego justamente porque é um exercício de conexão com algo que é muito maior. É muito maior. E esse maior pode ser para dentro também, né? Eu acho que no primeiro vídeo tem, né, tem um vídeo lá que um astrônomo quem fez, né, talvez o André possa Cosmic Eye. Cosmic Eye, né? Que vai para fora, depois vai para dentro, ou vice-versa, né? Que é tão infinito quanto, né? O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Hermes Trismegisto. Enfim, eu acho que a gente tem trabalhado conteúdos esotéricos de forma exotérica, mas se for ver, de forma esotérica também, porque somos aí um coletivo pequeno, somos um grupo pequeno que vai trocando essas informações, às vezes não de forma tão clara, mas o que é a clareza? Eu acho que é muito disso de uma compreensão que pode vir depois, né, pode vir logo mais, mas é importante que a gente passe por esses processos de repetição, né, de repetição e de busca. E as coisas vão fazendo sentido. Vão fazendo sentido. Muitas pessoas, ao assistirem esse vídeo aqui, pegarem essa fala que eu acabei de fazer, por exemplo, vão falar: meu Deus, que é isso? Não tem nada a ver isso, não estou entendendo nada. Mas que bom que não é só isso, né? Não é só essa ideia de que não entendo nada. Mesmo porque esse entendimento, ele vai se fazer. Se a gente se coloca numa busca, esse entendimento ele vai aparecer ao seu modo, ao modo de cada um. E esse é o propósito. Não tem como ninguém filosofar por alguém. Então, eu só posso filosofar por mim mesmo. Então, a ideia é essa, que nós possamos começar a desempenhar mais os processos de filosofar. E, consequentemente, que a gente vá se distanciando dos processos de opinar, mas o opinar nesse sentido mesmo
é assim para mim, então é assim para todo mundo. Uhum, É uhum. assim para mim, é assim para você, né? É que Não, você falou uma coisa agora, né, que eu, agora há pouco, que eu senti quando eu assisti a aula 3, né, que você falou assim, a gente está tentando explicar em palavras alguma coisa que vai além disso. A aula 3 para mim, ela teve muito disso, sabe, assim, eu fiquei até com medo de gastar o sentimento, não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, de você querer adjetivar uma coisa e diminuir o valor dela para você, sabe? Então, ela teve isso. Eu acho que foi um entender muito além do que eu posso explicar, né? Tem até a prática de um exercício, não vou dar spoiler para quem não fez ainda, mas esse exercício para mim foi e você fez transformador. exercício? Da Você aula 3? fez? É do Roger Paul Droit? Não entendi, não entendi. Da aula 3 eu fiz a O meditação. exercício de chamar-se a si mesmo? Ah, sim, fiz. É esse aí. Ai, então, é uma coisa, foi exatamente, é esse sentimento que dá. E a gente aqui, você falou, né? As pessoas, se chegar alguém aqui, não vai entender nada. Quem está aqui está entendendo, embora a gente esteja falando meio que de uma maneira não é nem codificada, mas é porque a gente fez uma imersão nisso, porque está realmente além das palavras. Então, o que você está dizendo, por mais que para quem chega agora seja complexo, a gente está numa sintonia, né? Então, assim, eu acho que é isso que provoca. A filosofia faz com que você não se limite a espaços físicos, a palavras, a frases. Você expanda o seu entendimento além daquilo até que o outro está querendo dizer. Você vai tendo o seu próprio entendimento das coisas. Aquilo vai reverberando de uma outra forma em você, né? Então, tem muito disso. A minha sensação é o tempo inteiro, a cada. Tudo que a Julice falou da filosofia clínica, né, o que você expõe vai me expandindo. Eu tenho uma sensação de que realmente eu estou crescendo, né, mudando de tamanho, que seja, mas é incrível. Eu estou realmente encantada. Quem vai chorar sou eu hoje, viu? Quando a gente tem que marcar outros encontros. Que venham vários encontros. A gente ainda tá marcando aí, né, que estamos iniciando a segunda metade, pô, então tem bastante tempo ainda. Uhum. Segunda metade das vidas, né? Também. Então, aí tem muito tempo. E então, eu estava pensando, será que essa questão da avaliação que o André pontuou, de ter essa conotação pesada, será que isso acabou afastando um pouco as pessoas de estarem hoje, ou será que é o simples fato delas, enfim, não terem interagido, ao menos não tem nenhuma evidência de interação, né? O que será? O que vocês acham que pode ser o Eu não acho, estar? no meu pensamento, eu sempre, talvez eu esteja avaliando isso por mim mesma, né? Não sei se também é o que é, mas eu acho que as pessoas têm um pouco de medo. Elas querem, têm uma vontade de aproximar-se, de entender um pouco mais, se interessam, mas elas têm medo da exposição. Eu acho que elas têm medo do julgamento, têm medo. Eu chamei uma pessoa que se inscreveu. Ai, mas eu não sei nada, o que eu vou fazer lá? Não vou falar, não vou entender. Então, existe um eu acho, conceito em relação a isso, e as pessoas acham que, igual você mesmo falou agora, quem chegar não vai entender nada. As pessoas partem desse princípio, né? Quando você dá o primeiro passo e está inserido e começa a absorver, abrir os canais para poder ouvir mesmo dentro de você a filosofia, principalmente no curso livre, né? Que não tem. Que é livre, né? Ah, as pessoas acham que elas
quebrariam esse paradigma, sei lá, mas na minha opinião, eu acho que existe um receio da exposição e do julgamento, de chegar e ter vários intelectuais aqui falando, e a pessoa se sentir perdida. Importante isso. Exatamente, eu participo de alguns grupos aí de filósofos, e tem vários tipos, né? Então tem uns grupos que são mais intelectuais. Então, quem não é tão intelectual como eu sou mais intuitiva, mais emocional. Existem muitas pessoas assim. E aí, essas pessoas que são como eu, às vezes não conseguem se relacionar bem, assim, não conseguem ser elas mesmas, entende? Então, tu tem que forçar a ser uma coisa que tu não é. Então, já eu procuro ser leve, eu gosto de ouvir os intelectuais, eu gosto de ouvir o jeito deles falar, embora eu não me encaixe perfeitamente. Então, quando eu coloco a minha opinião para eles, ou quando eu coloco a minha forma de ver o mundo, a minha visão, né, eu noto que isso tem um impacto, e isso é bom, entende? Porque eu acho que o que importa mesmo é o equilíbrio, mente e coração. A pessoa não ser só emocional, nem ser só mental, mas ela tem um equilíbrio, entende? Então, e se fazer entender, isso é que é o mais difícil. Então, as pessoas têm dificuldade de expor quem elas são, né? Então, todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer ser livre, mas se a gente está preso nessa gaiola mental, né? Então, a gente fica ali preso no que os outros vão pensar, bem como tu falou, dos julgamentos, o que vão achar, como é que vão... O que vão dizer? Ai, não sabe nada. Não, é o meu ponto de vista, é o prisma com o qual eu enxergo, entende? Pode não ser correto, eu não acredito em verdades absolutas, então por isso que eu não digo, ai, é assim. Não, pode não ser, eu estou mudando o tempo todo. Então eu acho uma coisa hoje, pode ser que amanhã eu ache outra. E essa axiologia não serve para nada, o que importa é que eu consigo aprofundar disso, o que eu consigo, é a consciência que a gente estava falando, né? E buscar aprofundar isso, aumentar a compreensão, porque para mim a verdade tem a ver com compreensão, sabe? Quanto compreende. Então tem gente que tem um ponto de vista diferente, como tu falou da política. Na minha família teve divisões, as pessoas brigaram, falavam. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu consegui falar com todos, porque eu consegui entender, eu consegui me colocar no lugar do outro e ver como é que ele chegou ali. Sim. Eu tenho a minha compreensão porque eu tenho uma estradinha que eu caminhei, esse caminho. Aquela pessoa tem outra estrada, ela tem uma outra visão de mundo. É diferente da minha, então eu tenho que entender isso dela. Então, por mais que seja conflitosa, oposta e tal, né? Então, e se não tem diálogo, eu me afasto. Só isso. Enquanto dá para conversar, porque o negócio é conversar, né? Então, se dá para conversar, se dá para mim ouvir, eu escuto. E coloco a minha opinião. Agora, se não dá para mim, se não tem condições de troca, aí, infelizmente, eu tenho que me afastar, né? Porque a gente aprende na troca, é ouvindo o outro, é entendendo o ponto de vista do outro, sabe? A compreensão, como ele chegou até aquela compreensão. Então, por exemplo, agora o Léo estava falando, ali o professor Leonardo estava falando, e eu ficava encantada, porque ressoa muito, sabe? Então, o que ele está falando é o que eu sinto, tá entendendo? O que ele está falando tem muito a ver com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu acho. Então, é muito legal tu se encontrar, assim, quando tu encontra as pessoas que estão falando a tua língua, porque a gente precisa disso também, de pessoas que falem a nossa língua, entre aspas, né? Então, que tenham uma visão de mundo semelhante, para que também haja um alimento aqui, sabe, um conforto. Então, quando eu estava escutando a aula 1, avaliando, voltando à questão da avaliação, quando eu estava escutando a aula 1, o meu coração se enchia, tu entende? Se esquentava. Então, eu estava meio com frio já, e aí eu estava escutando aquilo, e ia esquentando, e eu disse, isso tem a ver comigo, isso ressoa aqui. Então, isso é que é o bom, o que eu estou curtindo, né, do Filosofitas, né? O que eu estou curtindo é isso, é que está ressoando, e isso faz com que eu cresça como ser humano, entende? Porque eu estou ouvindo e eu vou buscar,
lá dentro de mim, vou buscar compreensão, vou buscar os livros que ele leu, vou buscar o que ele ouviu, para chegar, para ver como ele chegou a essa compreensão, como ele chegou naquele ponto. E isso faz com que eu cresça. Então, é essa troca que eu busco, é isso que eu estou achando aqui, e eu espero que tenha uma continuidade, para que eu consiga continuar caminhando. É isso. Lindo. Eu também. O meu objetivo é caminhar um pouquinho por essa estrada que você falou, né? Que você chegou, que é justamente essa, de ter esse desprendimento, porque na verdade eu sinto que é um desprendimento mesmo, né, de coisas pré-concebidas, para poder entender as conclusões, a história, as construções que o outro fez. Deixar o ego, vou indo lá para a aula 3, sair dessa consciência de ego, porque não, mas como que essa pessoa está dizendo isso? Eu sei, eu estudei, eu aprendi, né? E não numa coisa de benevolência ou de altruísmo, porque eu sou boazinha, eu vou escutar. Não, mas de consciência, de ter noção de onde eu estou, por que que eu estou aqui, por que que eu tenho essa visão, e respeitar o que o outro pensa. Isso na teoria é muito lindo, sabe? Assim, eu te falando isso, nossa, que maravilha, mas eu não cheguei nesse estágio. Então, é isso que eu quero, sabe? É essa busca. E só de eu estar falando agora que eu não cheguei nesse estágio, já me dá uma coisa boa de assumir. Porque nem isso, né? Muitas vezes a gente faz e eu não tinha essa consciência de que eu não que eu precisava ir para algum lugar, sabe? Eu simplesmente achava que eu estava certa, ou então, se eu fosse ouvir alguém, eu ia ouvir por vou ser boazinha, vou fazer minha boa ação do dia, né? Na verdade, é uma coisa muito além disso, né? Não é porque eu sou boa que eu estou ouvindo, é porque eu tenho essa consciência de respeitar a posição que o outro tá, que é diferente da minha, totalmente diferente, né? Então, quando você diz isso, é um caminho que eu sinto e que eu quero, né, percorrer. Eu sei que tem, né, muitas coisas ainda, tem que abrir muitos canais aqui dentro, mas é o meu objetivo. Por isso que eu também quero continuar, estou muito motivada. Eu vou entrar naquela coisa de adjetivar as coisas. Eu não consigo traduzir em palavras a minha expectativa em relação à filosofia, essa descoberta para mim, né? Porque a gente sabe do conceito de filosofia já há tanto tempo, mas essa nova forma de enxergar, de me ver por meio do filosofar, é algo que eu não consigo dar nome, tá? Enche meu coração também, sabe? Me dá um calorzinho que nem no seu, viu, Julice? Que bom, nossa, muito obrigado, gente, pelas Ah, palavras. mas é. Ô, André, você gostaria de tecer algumas aí, antes de um poema final, para encerrarmos? Então pode seguir com a poesia aí, cara. Eu saí para dar remédio para Elisa que perdi o bonde. Bom, gente, bom, essa poesia, ela pode-se dizer que me acompanha, nos acompanha, acho que coletivo, Filosofitas, quando surge, tem muito dessa poesia aqui. É uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
É isso. Lindo. Vou bater palma. Bom, obrigado, Julice, Beatriz, André. Sigamos, então. Vamos nos vendo. Temos aí a turma 3 e a turma 4 dos encontros de leitura. Esses vídeos irão para o YouTube. Esperamos estabelecer conexões por lá também. E mais do que o YouTube e a internet, a gente espera poder levar esse conteúdo também para as cidades, né? Para os espaços das variadas cidades desse Brasil, que a gente possa ir levando essas ideias do filosofar. A gente já tem uma sistematização bem interessante para poder ir trabalhando e promovendo esses encontros, essas rodas avaliativas de processos internos e externos, processos lá do dentro e lá do dentro fora. Lá dentro não do corpo, mas do dentro fora. Então, sigamos, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que agradeço, maravilhoso. Bom estar com vocês aqui. Foi um tempo muito, muito, muito útil, muito bem utilizado. Muito. E vai reverberar, tenho certeza. Comigo é assim, vai reverberando semana. Que bom. Tomara que sejam boas reverberações. Valeu, gente. Bom descanso. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Abraço.